1 Samuel capítulo 17, o versículo é de número 11. Então você sabe que o texto todo, o capítulo todo, você tem comigo a história, registro da história, do episódio que envolve o personagem que passamos a conhecer na Bíblia como Golias, o exército dos filisteus, o exército dos israelitas, o comando de Saul, o tempo que estiveram naquele lugar, a ida de Davi para ver notícia dos irmãos e a comida e o lanche que ele leva para eles, todo o resultado da história, o que acontece, bem como a vitória sobre Golias, a vitória do exército de Israel, perseguindo o exército dos filisteus e toda uma mudança radical que acontece na vida de Davi a partir deste episódio, ou seja, quando ele derruba o gigante, tá bom? E nós vamos ficar com o versículo 11 para estudar então mais um detalhe dentro do texto da história. Verso 11, capítulo 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteu, ou seja, de Golias, Saul e todos, olha a palavra, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Uma outra versão diz aterrorizados e muito abalados. Outra vai falar sobre medo e aí vão colocando os sinônimos que completam cada uma das duas palavras. Entenderam? Eu vou repetir. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados, aterrorizados e muito abalados. Amém? Amém? Que Deus aplique a palavra lida ao nosso coração sempre mais e mais. Ok. Bom, gente, no primeiro encontro que nós tivemos dessa série, nós falamos então algumas coisas para vocês sobre o episódio. Falamos que nós não vamos ainda jogar pedra no gigante, ainda não vai ser nessa noite, tenha calma. A gente está tentando aprender, tantas coisas que tem no texto e que às vezes nós deixamos de aprender porque a gente só quer ver como cearense a pedrada, A expressão é essa no nosso cearês bem dizido, A gente quer ver logo a pedrada e a gente perde o restante, de todo o detalhe do texto que prepara a nossa vida, traz informações importantes, edifica as nossas vidas, equipa as nossas vidas, tiram de nós algumas coisas que a gente precisa retirar, acrescenta a minha vida e a sua vida, outros detalhes de princípios, de valores, de comportamento, que vão nos ajudar não apenas no momento de batalha que possamos estar enfrentando, mas outras mais que virão. Mas o fato é que nesse estudo assim, vamos dizer, pormenorizado, os detalhes, a gente viu então no primeiro momento com vocês, os detalhes que envolviam um pouco a batalha, o detalhe do gigante em si, não era aquilo que a gente poderia, pessoas que reclamam do gigante, pessoas que murmuram apenas do gigante, pessoas que não conseguem olhar muitas vezes o gigante como um tempo de crescimento para a sua vida, como uma oportunidade para você crescer, como um salto que Deus está querendo que você dê a partir da sua vitória sobre o mesmo. Enfim, a gente viu alguns detalhes nesse sentido. Na última quarta-feira nós vimos sobre gigantes que podem ser evitados e gigantes que nós mesmos criamos e nós estamos derrubando e criando outro novamente, e é muito perigoso. A gente viu isso, acontece muito conosco. A gente citou, por exemplo, o gigante das dívidas. Aí a pessoa faz uma campanha, vencer aquela dívida, daqui a pouco ela faz outra maior do que a anterior. Então ela tem gigantes que ela mesma criou, e ela está dizendo que foi o diabo, e nem foi o diabo. Eu contei a historinha para você do diabo chorando no pé de uma cerca, ia passando uns crentes, e dizia: diabo, por que você está chorando? É os crentes, esse miserável, tudo diz que é eu, e nem sou eu. Então nem toda vida é o capeta, às vezes somos nós mesmos e criamos os bichos feios, os gigantes, dizemos que é o sapiroto lá, e o cabra velho realmente não presta mesmo não, mas a verdade não foi ele. Você está me entendendo, amém? E tem outras áreas que a gente falou sobre os gigantes, e nós falamos também na quarta passada sobre os gigantes imaginários. Esses nem existem, nem foram criados, mas nós inventamos na nossa cabeça e criamos um pandemônio com eles.
Então são pessoas que tudo criam um gigante. Então tem pessoas que na sua casa, você tem uma ideia, mesmo colocando todo o amparato de cerca elétrica, de vigia, de cachorro, 2 pitbull, então 3 Rottweiler e tudo mais, mesmo assim ainda acredita que sobrou uma frecha na porta, que vai entrar um ladrão e vai roubar a sua casa, vai pegar os seus móveis. Então pessoas estão sempre criando coisas, imaginário, apesar de uma suposta segurança e condição que ele ou ela tem para viver uma vida segura. É terrível, não é? Mas o pior é que existe um gigante imaginário, e aí é perigoso, a gente acaba que criando isso, a gente tem que vencer, tá bom? Então a gente até colocou, a gente acaba aqui fazendo uma coisa que ela nem existe. Então a gente precisa andar realmente com o coração e a mente no céu, mas os pés ainda estão na terra. Eu falo pensar no céu porque Paulo em Colossenses diz: pensar nas coisas lá de cima. A gente não colocou os pés lá ainda não, mas a mente já pode pensar como as coisas do céu. E aí você traz para a terra e você consegue andar na terra como cidadão do céu. Você pode dizer amém? Bom, hoje nós vamos trabalhar o nosso estudo, a nossa série com vocês, em talvez um problema que no enfrentamento nosso, no que diz respeito a gigantes que nós temos e que nós enfrentamos. A gente viu na primeira vez que gigantes nós vamos sempre enfrentar, por mais que você tente fugir deles, você vai sempre se deparar com algum que é seu, é de outra pessoa, mas você se encontrou com eles, Porque quando nós chegamos aqui, eles já existiam. É o caso de Davi. Quando ele chegou no campo de batalha, o gigante já estava lá, não foi ele que criou. Eu falei de pessoas que chegam em Itapipoca e elas vieram de outro município, de outro local, até de outro estado. Quando elas chegam aqui, ela vê o comportamento das pessoas, e se elas forem fazer esse tipo de leitura que nós estamos fazendo, elas vão identificar alguns gigantes que são próprios da cidade e da cultura de Itapipoca, e que eles não tinham na cidade e na cultura onde eles moravam. Já estavam lá. Já fazia parte daquela cidade. Para você poder situar o que você está lutando e com o que você está realmente brigando para poder você vencer. E aí nós vamos observar, gente, que existe uma dificuldade nossa, que ela talvez muitas vezes se torna maior do que aquilo que nós chamamos de gigantes. O que é, pastor? O medo. E esse é um grande problema e torna-se um gigante maior do que o gigante que nós estamos enfrentando. O versículo que nós lemos fala justamente sobre isso. O versículo que nós lemos, vou repetir para você, diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, que é Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Na outra versão eu disse aterrorizados e muito abatidos. Eles estavam o quê? Tomados de medo. Então vejam vocês, no diagnóstico, numa leitura nossa juntas, nós estudando o texto, você percebe que o medo deles é maior do que o gigante que está afrontando eles. E aí, se no capítulo anterior, ou no estudo anterior, a gente falou sobre gigantes imaginários, o medo vai superdimensionar esses gigantes. Vai fazer com que eles sejam bem megas, bem mais exagerados do que eles na verdade são. Qual é o problema do medo maior? De tudo que possa acrescentar a mim ou a você coisa negativa. O grande problema é porque o medo nos imobiliza. Você não faz nada. Eles estão há 40 dias em um campo de batalha. Eles se prepararam para fazer uma guerra. Eles estão vestidos e armados para uma batalha. Eles estão acampados para a batalha. Eles estão em um vale próprio para que exércitos se enfrentem um com o outro, porque a batalha era corpo a corpo. Naqueles dias muito mais era o tipo de batalha. Mas eles não conseguem fazer a batalha. Eles ficaram como o quê? Imobilizados. Há 40 dias, aquele homem, em horários específicos, ele vai até um local e começa a gritar e a desafiar alguém que venha lutar com ele da parte do exército de Saul. Nada é feito. Fazem 40 dias. Imagine
quanto tempo faz que você está imobilizado diante do gigante que você está enfrentando? 40 dias? Um ano? 2, 3, 10, 40, 50? Quantos anos faz, ou quanto tempo faz que você pode estar diante de um gigante que você acredita que é um gigante, ou você criou, ou você imaginou, mas o fato é que ele, ou a cultura local estabeleceu, né? Ou você está participando porque entrou num contexto que você acabou que caindo de paraquedas nessa situação e também está lá no meio do ciribolo, e que isso te imobilize, você não consegue fazer nada. Ele lhe insulta, ele lhe humilha, ele lhe provoca, ele faz várias coisas e você permanece o mesmo. É uma coisa interessante. Gente, o medo é uma situação delicada. Por quê? Mais ainda. Porque nós aprendemos a conviver com medo, a nos relacionar com medo, quando nós nem entendemos o que é medo. Quem é que nos ensina a ter medo? Os nossos pais. Você não faça isso porque o cachorro vai lhe morder. Se você correr, o pastor vai lhe dar um carão. Aí ele começa a aprender sobre os gigantes e ele tem medo porque não pode enfrentá-los. Se você começa comida ou misturar essa, você vai morrer. Se você dormir tal hora, o bicho papão vai pegar você. Verdade ou mentira isso? Só que nós fizemos isso, alguém fez isso conosco, que nem percebe que está formando um ser humano para ser o quê? Fragilidade, medroso. Ele vai fugir de outras situações na vida que ele não poderia fugir, ele precisaria enfrentar. Quando não, você tem os pais exagerados. Bota a mão na boca do cachorro. Olha, tem medo não. São os extremos, já viram isso? Aí você vê, tem uns extremos, tem gente. Aí você tem aquele menino que não tem o limite de defesa para a sua vida. Ele vai viver uma vida se arriscando e poderá morrer antes do tempo. Porque ele aprendeu com o pai que ele é corajoso demais. Só que o medo e a coragem têm os seus limites. Então a gente nem percebe. Você tem aqui adultos que podem ter problemas de medo na sua vida. Foi o papai e a mamãe que gerou. Com a melhor das intenções. Você ainda vai casar, amém? Todo mundo está aqui que é solteiro vai casar, amém? Tá bom? E aí você vai ter esses filhos, amém? Muito abençoado. Não faz medo teu filho, nem a tua filha. Explica direitinho para ele e para ela os porquês. Por que isso aqui? Porque isso aqui, eles estão muito te perguntar hoje o porquê na boca deles é muito mais intenso do que na minha época, né? Na minha época, se um pai dissesse, não, acabou-se. Hoje não, mas por quê? Sim, mas por quê? Mas o filho de fulano, mas o cachorro de fulano, sim, mas por quê? Aí eles começam, por quê? Hoje eles estão, né? E aí você ameaçar e amedrontar, é mais fácil de educar, mas isso não é educação. Isso é gerar uma pessoa cheia de prisões, cadeias ou coragens exageradas que vão destruir a vida dele, a vida dela. Porque tudo na vida precisamos de equilíbrio. Aí a gente chega na idade que a gente vai chamar uma razão maior, a adolescência já começa a pensar algumas coisas, a mocidade, adulto. Agora você tem a realidade dos gigantes e os desafios que chegam para mim e para você. E agora? Como é que está aquele rapaz, homem? Como é que está a moça, mulher? Como está preparada? Às vezes cheia de medos. Talvez alguns na caminhada, saltando de criança para adolescência, ainda teve os traumas, os abusos, né? E outras coisas mais que completaram o pacote. Aí você tem pessoas hoje na nossa geração com problemas, né? Que já se tornou uma doença em tratamento seríssimo, que chamam de, como é? Aquele do medo? É a síndrome do pânico. Chegou ao cúmulo de gerar isso no estado emocional e funcional de algumas pessoas. Pessoas começaram a viver essa situação de tantas
coisas que foram sendo vivenciadas, ou na infância, ou na adolescência, ou na fase de adultos. Às vezes alguns o pacote completo, e aí jumou tudo. Ou seja, a gente é uma sociedade de muita tecnologia, mas de seres humanos bastante fragilizados na área emocional. Somos muito frágeis na área emocional. Somos tecnologicamente bastante preparados, mas emocionalmente muito, mas muito fragilizado mesmo. Bom, aqui a gente tem um texto onde a história do medo então traz uma dimensão para nós, para a gente poder estudar junto com você algumas coisas e alguns aspectos. Então, diante dos desafios que surgem para mim e para você, voltemos ao texto e ao ponto inicial. Então, nós temos desafios, nós admitimos que nós estamos diante de um gigante, seja ele de que ordem for, cada um tem a sua área, a sua dimensão, amém? Não é? Então, o que acontece? Eu preciso ver realmente se o meu maior problema é o gigante ou sou eu com os meus medos. Porque aí eu preciso superar meus medos para poder vencer o gigante, porque é para mim. Não é para o vizinho, não é para um outro colega, é para mim. Eu estava ajudando um colega pastor meu em um tempo atrás, numa dificuldade que ele estava enfrentando, e ele me pediu carinhosamente para me tentar ajudar ele numa situação que ele estava vivendo no pastorado dele. E eu disse para ele, de boa, ajudei ele em muitas áreas, mas essa eu não posso. Eu disse, por quê? Porque assim como Deus me deu um cajado e uma vara para pastorear, Deus também te deu um cajado e uma vara para pastorear o teu rebanho. E eu não posso usar o que Deus me deu no teu rebanho. Você tem que usar o que Ele deu para você. Ou então entrega. É você que vai ter que lutar com os desafios que você tem no seu rebanho. Eu posso compartilhar a experiência, orar por você, eu dizer para ele, te ajudar em alguma coisa, mas o confronto é você que é o pastor deles. Então vai ter gigantes que é seu, você que vai ter que lutar. Foi feito para você, mas não é para derrotar, é para você crescer. O problema é, primeiro, é o gigante ou os medos que eu estou vivendo? Quando é que o medo, então, nos assola a nível cristão? Quando nós deixamos de acreditar no que Deus falou conosco, para acreditar naquilo que o diabo está soprando no nosso ouvido. E aí você tem a grande diferença entre Davi e os homens do exército de Saul. Saul não tem vida com Deus. Saul tem a arca, que pode buscar junto com os sacerdotes a presença de Deus, mas ele a despreza. Davi ainda não conhece a arca, mas já conhece o Deus da arca. Os soldados de Saul não conhecem relacionamento com Deus. Mas Davi, cuidando das suas ovelhas, compõe salmos e canções a Deus e o adora e o exalta e o conhece. Davi tem 16 ou 17 anos. Todos os outros do exército vão servir ao exército de Saul com mais da cidade, porque Davi não pode ainda servir no exército. Saul tem muito mais dessa idade, tem mais de 40 anos. Há homens experientes com Saul. O problema não é a experiência, ela pega também os experientes do medo. O problema não é o conhecimento secular, o medo também assola aqueles que têm conhecimento secular. O problema não é a ausência de dinheiro, o medo também assola e maltrata pessoas que têm dinheiro. O problema não é a questão que área for da vida humana, o problema é que conhecimento eu e você temos de Deus. E se nós estamos dispostos a deixar de ouvir o que o diabo fala, seja por que fonte for, e acreditar naquilo que Deus fala comigo e com você e fincar o pé. Toda a linguagem de Davi sobre Golias, é uma linguagem sempre ligada com Deus. O Senhor me deu, o Senhor me dará, quem é esse circunciso? O exército de Deus vivo, eu vou contra ele. Ele vem contra mim com lança e espada, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. A linguagem de Davi, o menino homem, é uma linguagem centrada em Deus e não no medo. Apesar do tamanho do gigante, ele não tem problema com o gigante do medo.
Davi consegue ver que com ele há um que é muito maior do que o pobre Golias. Amém? Você entendeu? Então, eu não estou negando a existência do gigante, mas estou acrescentando o detalhe que nos impede de seguir adiante. O gigante do medo. E aí esse gigante imobiliza o ser humano. É provável que alguns de nós já deveriam ter vencido a batalha que estão vencendo há muito tempo. Mas o medo não permitiu. Mas essa noite, você se prepara para vencer. Amém? Não é? Amém? Eu vi um autor dizendo uma vez sobre, me permita, o chão da fé, o solo da fé. Ele disse: não há nenhum produto que o homem possa produzir que seja mais duro e mais firme do que o caminho daqueles que andam pela fé. Pode pisar, ele é seguro. Pode pisar, ele vai te levar à vitória. Pode pisar, você não vai cair. Pode pisar, você vai vencer. Pode pisar, Deus está contigo. Não é lama, não é inseguro. Inseguros são os outros caminhos que são propostos para nós. Você está louco? Não, eu sei, em quem tenho crido eu estou caminhando e pisando no chão da fé. É bem batido, seguro. Deus é comigo, Deus é com você. Amém? Amém? Do seu lado, não ouça ou não dê crédito às palavras que o inimigo faz chegar para você. Mas acredite completamente na palavra que Deus tem falado com você. E você derruba o gigante. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Por que a gente precisa vencer primeiro o medo? Senão a gente perde aquilo que talvez, com certeza, é para nós. Rapidamente, para a gente saltar aqui para um outro detalhe, a gente tem aquela história conhecida em Juízes que acontece com Gideão, lembram? Quando Deus consegue convencê-lo de que ele é o homem que Deus escolheu para vencer os midianitas, e Deus vai com ele, então ele sai e consegue convocar os homens da região, do local, e ele consegue levantar um número de 32 mil homens. E ele super animado, agora ele está empolgado, passando do limite da conta, né? Aí vai falar com Deus, como de: olha, Deus, eu já consegui um pessoal aí, está todo mundo comigo, não tinha ninguém, mas apareceu do nada 32 mil homens. E aí Deus olha para o exército dele e diz: Gideão, parafraseando a história, ele diz assim: olha, Gideão, tem muita gente contigo, faz o seguinte, manda voltar os covardes, os medrosos. Você sabe por quê, né? Porque covarde e medroso atrapalha qualquer batalha. É um prejuízo, vai dar problema e problema sério. Aí diz: vai lá. Aí Gideão, todo mundo empolgado, gente, vou dizer para vocês, quem está com medo, o nosso exército é muito menor, o outro exército está cheio de arma, é conhecido e tal, tem milhares, é 3 vezes o nosso tamanho. E imagina que ele foi colocar a argumentação, e no final disse: quem está com medo, quem é covarde, pode ir para casa, sem problema. Você lembra quantos voltaram? De 32 mil, 22 mil pessoas voltaram. Porque quantidade com medo, com covardia, não ganha nada. É melhor só um Davi com coragem. Não é a multidão que vai conosco, é se os que vão conosco não têm medo e acreditam no que Deus falou. Aí pode arrumar Golias, porque a fila assim é como efeito dominó, buf, 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 é só caindo. Tá bom? Amém? Você entendeu? O segundo detalhe, gente, que eu queria destacar para vocês, dentro desse texto do medo, é que a maneira como nós enxergamos os nossos desafios acaba sendo um reflexo de como está o nosso interior. A nossa vida, por mais que a gente se esforce, começa dentro de você. Por mais que a gente consiga esconder quem somos nós do lado de dentro, vai chegar um momento que você vai revelar. O campo de batalha sempre revela quem somos pelo lado de dentro.
todo mundo foi treinado, todo mundo foi preparado, todo mundo se vestiu, todo mundo foi para a batalha, mas na hora da batalha, todo mundo estava com medo. Não é o exterior que nos faz estar pronto para a batalha, é o que está dentro de nós. Pessoas não aprontadas no seu interior e no seu caráter já perderam a guerra. Elas podem sair equipadas com raio laser, elas vão perder. Porque os verdadeiros vencedores não estão fora de nós, estão dentro de nós. A vitória verdadeira não é o que apresentamos primeiro externamente, mas é como nós nos comportamos internamente. Isso é fundamental para nós, gente. Isso é uma realidade para nós. E aí a gente começa a olhar para as coisas. E a leitura que nós fazemos das situações revela quem nós somos pelo lado de dentro. E o lado de dentro é quem nós somos de verdade. Imagine vocês, texto conhecido nosso, Moisés escolhe 12 príncipes, cada um representando uma tribo de Israel, para o que, pastor? Para ver a terra prometida, para olhar, para comer do fruto e, se possível, trazer alguma coisa para mostrar ao povo. Antes que aqueles espias fossem espiar a terra, fazia muito tempo, Deus já havia prometido a terra para eles. Eles não eram a geração viva no presente, quando Deus lá atrás já havia prometido para eles. Os judeus muito fiel, passaram fielmente, transmitiram de geração em geração até chegar àquela, de que Deus havia lhes prometido uma terra e Deus iria dar a eles uma terra. Deus, que manda leite e mel, assim, 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 assado, mal passado, sei lá o que. Eles vão espiar a terra. Como é que 10 deles olham para a terra? De acordo com o interior deles. Olharam a terra, trouxeram do fruto, e quando chegaram de volta, estavam arrasados. A terra é boa. A terra mana leite e mel. Aqui está o fruto da terra. Mas o que disseram depois, em outras palavras? Não é para nós. Nós olhamos a terra, nós vimos a terra, mas o nosso interior não quer conquistar a terra. Nós temos medo da terra, achamos que os que estão lá são maiores do que nós, entendemos até que eles olharam para nós e viram a gente como gafanhoto, e eles nem disseram nada para eles. Olha a situação que o interior deles revelou naquele momento, que era importante para eles repassar uma informação para uma multidão que estava ansiosa, esperando alguns dias eles chegarem e contar a notícia: a terra boa, vamos lá e vamos vencer. Quando chegaram, todo mundo começou a chorar. Dezenas de milhares de pessoas choraram aos prantos. Para que nos tiraram do Egito? Pelo menos lá nós tínhamos casa, tinha isso, aquilo, outro, para morrer no deserto. De que adiantou? Foi uma confusão do tamanho de um trem. E aí não era um bairro, não era uma igreja desse tamanho, eram mais de 3 milhões de pessoas para Moisés, aquele velho, tentar controlar. Espera aí, não chora aqui não, mas ele chora, espera aí, não, tem calma, vai dar certo. Aí Josué e Caleb gritam, porque eles vão olhar a terra do mesmo jeito e conseguem ver de acordo com o interior deles. Aí a Bíblia diz de Caleb, sobre Caleb, a questão do interior, disse: em Caleb habitava um espírito que era diferente. Diga ao irmão do teu lado: no teu coração habita um espírito diferente. Diz assim: tu é crente, você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, né? O teu interior, Deus mora nele. Então quando você olhar para as coisas ao seu redor, olha com os olhos de Deus. Quando você olhar para os gigantes, olha com o olhar que Deus está olhando, porque Deus tem te dado a vitória na cruz. Aleluia! Não faz isso. Não é você, não é eu, não é o meu tamanho, o seu tamanho, é quem mora em você. O que dá diferença faz é quem mora em você. Vocês já viram uma história? A gente era criança, menino corria, né? Então antigamente criança, na minha época, corria, brincava, voltava, né, e tal, e aquela coisa toda. E acolá um chegava, né, com o olho roxo, machucado, foi brigando. Nesse tempo não matava, brigava, mas não matava, né? Então a gente brigava, então quem foi? Fulano, então isso aí. Mas a gente sabia duas coisas. Quer ver uma coisa? Tinha umas casas que a gente brincava nas calçadas e dizia assim:
nessa casa aqui ninguém pode brincar assim não. Por quê? Porque mora fulano de tal. Ó, o diabo sabe melhor do que você quem habita dentro de você. Ele sabe muito mais do que você que ele não pode brincar com você. Não é por você, é por causa daquele que habita em você. O diabo sabe que em você está a natureza de Deus. Não é história de terreiro de macumba não. Quem é maior do que Deus? O que está em você é maior do que o mundo, sim, está escrito. Então você tem que crer nisso e trazer isso para você. Então você tem que começar a enxergar e olhar para as situações e para os gigantes que se levantaram com você, de acordo com a natureza que tem dentro de você. Gente, você vai assistir aqueles programas da natureza, eu gosto, eu fico admirado daquela história do leão, gente. O cara não abre para ninguém. Não é? O cara é rei mesmo e pronto. Aí o cara derrubar uma girafa macho, 5 metros de altura. Como é que eles conseguem derrubar um coice dela? Quebra ele no meio e mata. Eles não estão nem aí, eles montam estratégia, vão lá e derrubam. Porque a natureza dele nasceu para vencer, para reinar. É a tua natureza, irmão. Você nasceu para reinar com Cristo. Não é? Você nasceu para vencer com Ele. Você não nasceu para ser coitadinho. Também não nasceu para pisar nos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, sem extremos. Mas você nasceu para vencer e ajudar outros a vencer junto com você. Amém? Afinal de contas, o texto que nós estamos estudando, Davi vence a batalha. Mas ele não vence só para ele, ele vence para todas as outras pessoas. Todo mundo é beneficiado quando você vence. Não é só você. Todos são beneficiados. É assim que funciona no reino de Deus. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Então, nesse contexto que nós estamos colocando, estava vendo uma frase de um autor, então, que a gente tem estudado sobre o tema, nessa linha de raciocínio. Então ele diz, o medo aumenta, mas ele colocou, se nós vencemos o medo em Deus, é só numa comparação, vou já explicar. Ele disse, não aumente o gigante, aumente você. Por que você só dá qualidades ao gigante e não dá para você? Por que você não consegue encontrar na batalha situações em você que consegue vencer? Você só consegue encontrar ou o capacete do gigante, o tamanho, e a tua cabeça como cearense também não é enorme. Que é o problema? Não dá nem com o capacete. É, melhor ainda para a gente vencer, não é, Marcelo? Está quente. Olha o Carlão ali, uma benção, né? É? Então a gente tem que... Por que a gente não encontra qualidade na gente? Mano? É? Eu brinquei com o Simone e o Cleito. Pode vir com o Gorro da Bahia? Pode, eles vieram eles dois para cá. Uma benção. Brincando, né, gente? Mas assim, a gente tem esse hábito. O que é sempre bom para nós? A grama do vizinho. A nossa nunca presta. Por quê? Você supervaloriza e tudo em você. Não é fato? Aí vi um comentário que dizia assim, gente, a física quântica, ela está aí para mostrar alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a fé, a crença, a observação, a imaginação, pode influenciar e alterar o mundo físico. Todo gigante só é invencível, então até que alguém vá até lá e vença. Todo sonho só é sonho até que alguém tome ele e diga, vou realizar. Então como é que você já sabe que o gigante não vai ser derrotado? Você ainda não marchou para cima dele e enfrentou? E se ele não for medroso, tem só tamanho? Na hora de tu partir para cima, ele... Quem estava aqui no dia que eu contei para vocês é a história do Eli. É porque o Eli não está aqui hoje à noite. Deve estar contando aquela história do filme dele por aí, né? O livro de Eli. É? O Eli é um jovem aqui na mocidade, eu não sei que tamanho ele é. Ele é um tamanho assim, estatura pequena, mais ou menos assim, desse tamanho. É fininho. Né? O Eli, você olha para o Eli, então, qual é a nossa leitura natural? Você não dá nada para ele. Aí na conferência missionária, perguntou, você quer servir em algum local na conferência missionária? Se coloca à disposição. O Eli se colocou no estacionamento. O Eli no estacionamento. Foi igual a história de Saul, quase que não conseguiram uma blusa e uma farda para o Eli.
Porque toda blusa e outra farda era para Saul, não era para Eli. Aí conseguiram, né? Aí, cadê o irmão Kleber? Irmão Kleber. Kleber, pronto. Fique de pé, irmão Kleber. Irmão Kleber pede ajuda. Pode sentar, obrigado. Pede ajuda no rádiozinho. No começo ele estava usando o rádio de cabeça para baixo. E o Patrick, ele tentando falar o rádio um com o outro, brincando, né? Aí o Patrick não dava certo o rádio e falava daqui mesmo. Olha aí, rapaz, o que é? Aí dava para ouvir lá, não usava o radinho não, né? Aí aprenderam a usar o radinho e tudo bem. Começaram a usar o radinho. Não. Aí o irmão Kleber, socorro, socorro, preciso de ajuda. Pediu reforço, manda reforço. Vocês podem rir porque não era vocês, mas é verdade. Verdade ou não é verdade? Olha, tá aí, ó. Sério. Patrick, manda reforço. Tem um cara aqui que não quer tirar o cara do trenzinho. Botou, estacionou lá onde não podia, né? E manda reforço, o cara do trenzinho não sai daqui. Aí o Patrick manda reforço. Vocês já entenderam, né? O Kleber lá esperando o reforço, o Patrick chega lá, o Eli. E aí, o que aconteceu? O Kleber esperando o reforço, chega o Eli. Entenderam? Sério, isso que aconteceu na conferência, gente. Aí o Kleber disse, o cara do trenzinho, né, não quer sair e tal. Ali chegou, ei, senhor, diga, tira esse trenzinho daqui. Sério, ele fechou a cara. O senhor vai tirar? Eu não vou tirar isso aqui, não. Vai sim, porque nós pedimos ordem na prefeitura, nós estamos legalizados, o senhor está aqui legal, sai daqui. O cara entrou no trem, a gente tirou o trenzinho de lá, foi embora. Aleluia! Não é o seu tamanho, é que você conhece sobre Deus na sua vida que faz a diferença. Não é quanto você ganha, não é quanto você tem, não é quem você é em si como ser humano, é se você sabe o que Deus tem falado para você, não abra mão, não é o seu tamanho. Eu disse, Satanás sabe muito mais do que eu e você, quem habita em mim e quem habita em você. A Bíblia diz que eu e você para Deus somos como o quê? A menina dos olhos dele. Toque um deles para você ver o que vai acontecer. Não, João? Está quente. E o Eli nos deu essa lição. Ainda bem que o Eli não está aqui, senão nós, né? Eli me ensina esse negócio aí. Mas, gente, quando contaram, eu quase, assim como vocês, eu quase que estouro de achar graça. O Patrick contando, ele faltava estourar aquele guarda-roupa daquele tamanho. E o Kleber, testemunha, sim ou não, Kleber? Aí, ó, Kleber testemunha, sim. Não estou inventando, não. O Kleber estava já. Irmão, Patrick reforço, chegou lá, gente, é brincadeira, né? O cara esperando o reforço chegar, o Eli, mano. Pelo amor de Deus, é um negócio sério, né? Mas isso é verdade, viu, gente? O que acontece com Eli ou conosco, comigo e com você? Tudo é possível ao que crê. Então você tem condição de vencer o gigante. Você nunca nem lutou. Talvez você aperte, é seu gigante. Não faz isso não tem seu gigante não. Você quer um cafezinho hoje? Viu um lanchinho que você... Não tem conversa com ele. Não é? Então, tem vários gigantes, várias áreas da minha vida, da sua vida, você tem que realmente se posicionar. Então, ao invés de aumentar o gigante, não dá para aumentar o Eli, mas aumenta a fé, né? A coragem, a convicção, a determinação, a postura, o posicionamento. Meu Deus do céu, que coisa linda, né? Então a gente tem um matador de gigantes ali, né? No nosso meio. E não é para você chamar o Eli para ir com você, não, né? E o menino perderam o jogo dessa vez porque não levaram ali, deixaram ali de fora. Se perderam por isso, se tivesse ali no meio, né? É uma garantia de que as coisas iam ser feitas de forma diferente, tá bom, gente? Então, assim, no todo, esse é um detalhe que acaba aqui também nos fundamentando, deixa eu ver a hora. Acaba aqui nos fundamentando e nos posicionando sobre a situação. Um outro aspecto que eu quero destacar e depois encerrar com vocês sobre essa questão do gigante é que não apenas a gente tem o hábito de aumentar o gigante e ver as qualidades, faz o diferente. Vocês já observaram que o texto da Bíblia faz questão de dar todas as dimensões que envolvem Golias? Para que a gente saiba que Golias não era resultado de um pensamento exagerado, ele é desse tamanho mesmo.
Ele nem é mais e nem é menos. Ele tem 2,90 m, pronto. O seu gigante, ele tem um tamanho. A Bíblia diz que ele tinha uma armadura, que ele tinha uma lança, não é? Como ele se armava, como ele era vestido e tal. Davi tomou conhecimento de tudo isso. Bom, com essa estrutura, dá para você derrubá-lo? Será que você conheceria nesse ser que está todo vestido, que é um gigante, algum lugar nele que é desfavorável? E que você possa derrubá-lo? Ou você vê logo o tamanho da lança, a ponta da lança, o peso da lança e você já desistiu? E aí você não olhou direito na cabeça dele, que tem uma brecha bem pequena assim, ó, e cabe uma pedra. É ali que eu vou derrubar. Rapaz, está louco? É bem ali, ó. Ali é o ponto que eu vou atirar e ele vai cair. Tem um lugar nele que é muito vulnerável. E eu vou acertar naquele lugar. Então, ao invés de você olhar aqui qual é o capacete, brilha como o sol. Que também é um escudo, é maior do que meu pai e da minha mãe. Que também é o sapato, meu irmão, é 54 o pé dele. Dá para fazer uma prancha para mim. Ao invés de você estar olhando essas peças, observa como nele tem um ponto que é vulnerável. Você quer ver uma coisa? Eu acho que eu falei isso aqui um tempo atrás. Às vezes a gente aumenta o gigante a partir de um comportamento nosso realmente, né? E eu brincava com isso aqui porque o Clodoaldo, ele era muito viciado na Liga da Justiça. Gente. Queria pegar o Clodoaldo em casa, era o horário que passava a Liga da Justiça. Super-Homem, Batman, entendeu? Homem de Ferro, Mulher Maravilha e tudo mais, estava lá o Clodoaldo. Episódio tal. E ele brincava, disse, pastor, rapaz, a Liga da Justiça, pastor, pelo amor de Deus. E aí, mas teve um episódio dessa história, isso aí faz chão, gente, eu não era nem nascido dessa história. Mas olha, teve um episódio que foi interessante, porque teve um monstro que era um gigante que veio lutar contra eles. E eles não conseguiam vencer. Juntavam todas as forças, a equipe não conseguia vencer. Aí eles partiam para cima com tudo. Aí eles descobriram que a força daquele gigante e a grandeza deles era a raiva e o ódio que ele sentiu dele. Que se eles mudassem e vencessem esse problema neles, não era lutar com raiva e nem com ódio. Ele ia enfraquecer, diminuir, murchar e ser derrotado. Aí eles foram. Quando eles partiram, o gigante não conseguia mais ter força. E ele foi enfraquecendo, enfraquecendo e morrendo. Está cheio de gigantes, gente, que nós estamos lutando. E a gente não consegue vencer. Por causa da nossa raiva, da nossa falta de perdão, do nosso ódio, das nossas feridas. Se a gente conseguir mudar esse negócio, quando a gente chegar lá, vale, cadê? Caíram. Como assim? Era você que estava alimentando. Aí nós vamos entrar na campanha de oração para derrubar esse gigante. Meu Deus, poderíamos usar para outro fim, não era? Para outra situação. Pensa nisso. Quantos são os gigantes que podem envolver a minha vida e a sua vida nessa área? E já deveria ter caído. Você já deveria estar, sei lá, mais à frente, bem mais adiante. Faz uma leitura, faz uma lista. Pastor, dá 2 cadernos, vai devagarzinho, página por página, dá tempo até o final. Mas o fato é que a gente precisa avançar e avançar nele. Eu quero concluir contando para vocês uma história, que foi um discurso que Martin Luther King fez a respeito de lutar contra gigantes. Por quê? Porque a história primeira que eu abri para vocês foi sobre medo. E um dos discursos dele, eu peguei só a parte final, bem interessante. Você sabe que ele lutou por uma causa, um gigante que assolava o seu país na sua época.
a desigualdade social. Os negros não eram tratados como ser humano normal, como os brancos. Havia uma distinção muito forte, né? Eram maltratados, eram mortos, né? Haviam associações e equipes que faziam isso de propósito. Bairros, universidades, o voto, e um bocado de coisa. Houve um período nos Estados Unidos que o negro não poderia fazer parte nem da guerra, não poderia ir no exército. E aí foi uma situação, mas a época dele já era menor, mas ele começou a lutar. Por essa causa ele foi morto, assassinado, você sabe, com 39 anos. Acho que foi ano passado, né? Completou 50 anos da morte de Martin Luther King. E um dos discursos que ele fez nessa linha de levantar e partir, aí eu escrevi aqui, ele colocou o seguinte, ele colocou algumas situações que vão chegar para nós aliadas ao medo, mas nós vamos ter uma leitura dela e aí nós vamos nos posicionar diante desses fatos. Ele falando sobre o que tinha acontecido com ele. Primeira coisa, ele diz assim: a covardia vai falar comigo, com você. Ela vai fazer a leitura do fato, da batalha e vai dizer assim: é seguro? Mas na verdade é uma falsa pergunta. Está sendo covarde. Segundo, ele disse: o comodismo vai colocar a seguinte questão e perguntar: sim, mas é popular? Ele disse mais: a etiqueta vai colocar uma outra questão: é elegante fazer isso? Não nos diminui em nada? Não nos prejudica? Nos faz crescer ou diminuir? Ele disse: mas a consciência, que é o que você tem de mais importante, vai colocar a questão e dizer: é correto? O fato é que, disse ele, chega uma hora na nossa vida, diante desses desafios, em que a gente tem que tomar uma posição. E muitas vezes a posição que nós vamos tomar, ele diz, não é segura, não é popular, não é elegante, mas é correta. Você vai ter que viver ou morrer por ela. Você tem que lutar. Ele foi, lutou e foi morto. O que ele fez não foi para muitos elegante, não foi para muitos popular, não foi para muitos seguro, mas para ele, como servo de Deus, era correto. Ele precisava ir, ele precisava lutar. E hoje, a partir dele, muita coisa mudou nos Estados Unidos, porque se levantou contra um gigante social. Então, tem vários gigantes que se levantam perto de mim e de você. Não olhe primeiro se é seguro. Não olhe primeiro se é popular. Será que eu vou poder me eleger depois de vereador porque eu ganhei essa causa? Porque no Brasil, todo mundo que ganha uma causa social quer se candidatar a vereador. Será que é elegante? Esquece um pouquinho isso. Vê se é correto. Vê se Deus está falando ao teu coração. Vê se Deus não está querendo te usar. Vê se a princípio talvez você não tinha nada a ver como Davi, mas você é a pessoa certa para derrubar. Vença os seus medos. Deixe de acreditar no que o diabo fala. Acredite no que Deus tem falado com você. Mude a sua estrutura interior. Comece a olhar para as coisas com a vida que Deus tem colocado dentro de você. Você é filho. Você nasceu para reinar com Ele. Não deixe de aumentar as qualidades do gigante. Aumente você. Veja como você é. Você tem talento, você tem qualidade, você tem capacidade. Você chegou até aqui. Deus vai te levar mais longe. Amém? E vamos derrubar os gigantes. Deus te abençoe.